Oi, pessoal, sou a professora Cláudia e nessa aula a gente vai resolver um exercício que caiu no vestibular da Unicamp e que fala sobre o caráter ácido e básico de sais e a aplicação de um dos sais. Vamos lá? Então é o seguinte, ó, após tomar rapidamente o café da manhã, os dois escovam os dentes. O creme dental que usam contém Na2CO3, que é carbonato de sódio. Essa escolha deve-se ao fato deles terem visto em uma revista especializada um artigo que tratava de cáries dentárias. Ali constava um gráfico, abaixo reproduzido, mostrando o pH bucal, logo após uma refeição, para dois grupos de pessoas que não escovaram os dentes. Os mitas identificaram-se com um dos grupos. Então, o gráfico aqui tem no eixo Y, pH, no eixo X, o tempo em minutos, tá? E essa linha aí no pH 5,5 representando o limite a partir do qual o esmalte dos dentes sofre maior ataque. Então, considerando o creme dental escolhido, com qual dos dois grupos o casal se identificou? E justifique. E aí, tem B, que outra substância poderia ser usada no creme dental em lugar do carbonato de sódio? Escreva a fórmula e o nome. Então, vamos relembrar brevemente como que a gente sabe se um sal ele apresenta o caráter ácido ou básico. Então, vamos lá. Como que a gente identifica o caráter ácido ou básico dos sais? Então, você tem que verificar a fórmula do sal e avaliar a origem dos íons, tá? Ou seja, o ácido que originou aquele sal fornece o ânion e a base fornece o cátion, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Então, vamos supor que a gente está falando do NaCl, tá? O NaCl é um ácido que ele veio da reação entre NaOH, que é o hidróxido de sódio, e o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, lembra lá da reação? Ó? Ácido mais base produz sal mais água, tá? Então, lembra que isso aqui tudo tá em água. Então, nós temos íons aqui, tá? O HCl, ele é um ácido forte. NaOH, uma base de metal alcalino, é uma base forte. E vai produzir o cloreto de sódio, que não é nem ácido nem básico. Ele é um sal de caráter neutro. Então, para a gente saber isso, a gente precisa relembrar brevemente quais são os ácidos fortes, moderado e fraco, e quais são as bases fortes e fracas. Então, vamos lá. Então, ó, quando a gente tem hidrácido, o que é hidrácido? Aqueles que não têm oxigênio na fórmula. Você vai ter só HCl, HBr e HI, que são fortes. HF é moderado e os demais, que não tiver oxigênio, é fraco. Por exemplo, H2S. Tá? Agora, quando a gente tem oxiácido, o oxiácido ele tem oxigênio na fórmula. Para você fazer a conta, saber se ele é forte, moderado ou fraco, então você vai fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis, tá? Então aqui a gente tem um exemplo do ácido sulfúrico. Ó. Número de oxigênios, 4. Número de hidrogênios, 2. Essa conta deu 2. Então, quando essa diferença for 2, ele é um ácido forte. Se for a diferença 1 ou 0, ele é fraco. Ó. Então, vou te dar um exemplo aqui. Ó. Ácido fosfórico, H3PO4. Ó. 4 menos 3, 1. Então, ele é moderado. Agora, pega o ácido bórico, ó, H3BO3. 3 menos 3, 0. Então, é fraco. Tá? E força das bases. Ó. Se for de metal alcalino, é forte. Metal alcalino terroso é forte. No caso do metal alcalino terroso, a exceção é o magnésio. O magnésio vai produzir uma base fraca, tá? Então, ó, MgOH, ele não dissolve muito bem na água, ele fica leitoso, pastoso, sim. Então, ele não libera muitos íons, por isso é considerado uma base fraca. Agora, família 1A, a gente tem o sódio, ó, que forma o NaOH. Então, é uma base extremamente forte. Quando você coloca em água, ela dissolve com muita facilidade, libera muitos íons, tá? Então, é uma base forte. Se você pegar hidróxido de cálcio também, ao se dissolver, vai produzir aí uma base forte, tá? Então, é assim que a gente classifica. Eu vou deixar um card aqui que tem essa aula
completíssima, com vários exemplos e exercícios, caso você precise fazer uma revisão mais profunda, tá? Então, ó, considerando o creme dental escolhido, com qual dos grupos do casal se identificou? Justifique. Então, eles escolheram o carbonato de sódio, tá? O carbonato de sódio, quando sofre hidrólise, tá? O que vai acontecer com ele, ó? Ele tem o cátion Na+, e tem os íons carbonato. A água sofre autoionização, liberando íons H+, e OH-. Então, ó, olha o que vai acontecer. Os íons H+, vai reagir com carbonato e vai formar ácido carbônico, ó. 3-2,1 é um ácido moderado, mas, além disso, ele se decompõe em água e CO2, né? Então, ele é bastante fraco. E vai produzir NaOH. NaOH é uma base forte. Então, este sal faz com que o meio apresente um pH maior do que 7, tá? Porque está produzindo uma base. Então, se o pH é maior do que 7, é porque ele tem que neutralizar os ácidos que foram produzidos na boca do casal. Então, vamos analisar o gráfico. Então, ó, dá uma olhada aqui no gráfico. Ó. Vamos começar aqui pelo grupo A. Pelo grupo A, ó, num intervalo aqui ó, de 5 até 35 minutos, ó, é o limite a partir do qual os dentes sofrem maior ataque. Então, eles têm esse intervalo aí para começar a escovar os dentes, tá? E veja que o pH, ó, é ácido. Então, se o pH é ácido para esse grupo, eles precisam de uma pasta de dente que tenha caráter básico, como o carbonato de sódio é básico, então a gente viu que o casal lá se identifica aqui com esse grupo. Agora, olha aqui o grupo B, tá? O grupo B, eles têm esse intervalo aqui, ó, que vai de mais ou menos uns 8 minutos até uns 15 para poder escovar os dentes, tá? E acima disso, ó, que é o pH aqui já está ficando mais básico, acima disso, os dentes já começam a serem atacados. Então, realmente, pelo gráfico, a gente percebe que o casal escolheu o carbonato de sódio porque eles se encontram aí no grupo A. Que outra substância poderia ser usada no creme dental em lugar do carbonato de sódio? Escreva a fórmula e o nome. Então, você tem que usar uma substância de caráter básico, tá? Um exemplo fácil é o bicarbonato de sódio. E lembre-se que tem que ser uma substância que não vai machucar a tua boca. Pode ser NaOH? Não, porque NaOH ele é corrosivo, né? Ele é extremamente forte, tá? Então, esse aqui é o hidrogeno carbonato de sódio ou bicarbonato de sódio, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Se gostaram, compartilhe com os amigos, deixa seu like, se inscreve no canal para poder ajudar o canal a crescer. E se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!